12 autoridades brasileiras levadas de ônibus de Israel para a Jordânia hoje vão viajar ainda para a Arábia Saudita, onde finalmente embarcarão em um avião rumo ao Brasil. Entre os que irão de voo particular estão o prefeito de João Pessoa, Cícero de Lucena, de Belo Horizonte, Álvaro Damião, e de Macaé, no Rio de Janeiro, o Elbert Porto. O Itamaraty emitiu uma nota hoje em que afirma o seguinte: a nota diz que os prefeitos ignoraram orientação de não viajar a Israel. É o que diz a nota. O Ministério das Relações Exteriores disse que os políticos brasileiros que viajaram a Israel ignoraram o alerta do Itamaraty para evitar viagens ao Oriente Médio por conta dos conflitos armados. O Itamaraty afirmou que o grupo viajou a despeito de orientação dada pela Embaixada Brasileira em Tel Aviv. Abre aspas. Em junho corrente, 2 comitivas de autoridades brasileiras viajaram a Israel a convite do governo israelense a despeito do alerta consular da Embaixada do Brasil em Tel Aviv, com o início dos ataques de Israel ao Irã e o consequente fechamento do espaço aéreo israelense. Os 2 grupos de autoridades convidadas aguardam informações e providências com relação a seu retorno ao Brasil. Fecha aspas. Então é isso. Você está vendo o grupo que aceitou ou quis ser removido pela Jordânia, um grupo ainda com secretários e vice-prefeitos, preferiu ficar em Israel e esperar, o espaço aéreo ser reaberto para que eles saiam do local. A Carla Araújo está aqui conosco. Carla, esses prefeitos, a gente conversou com alguns deles aqui no fim de semana, o prefeito de BH, o prefeito de Macaé, também com o filho do prefeito de João Pessoa, que estava indo lá para buscar o pai. Todos eles dizem que foram buscar conhecimento sobre cidades inteligentes, mas ignoraram alertas de que, indo para um local que está em conflito, mesmo que naquele instante o conflito não estivesse fortemente acontecendo em Tel Aviv, em Israel, mas se o país está em conflito regional, correram o risco de entrarem no conflito como aconteceu. Uma boa tarde para você. Boa tarde, Diego. Boa tarde a todos. Evidentemente, o Itamaraty ressalta, que esses alertas de viagens não essenciais à região ali já foi dado desde 2023, né? Então, de fato, as autoridades brasileiras, elas foram a uma feira, boa parte dessas pessoas foi a uma feira que aconteceria agora, de 17 a 19 de junho, se não me engano, mas eles já estavam lá desde o dia 9, para compromissos adjacentes. Eu acho curioso, Diego, que no momento como esse, em que a gente está vendo imagens aterrorizantes dessa guerra, alguns dessas figuras que estavam aí no carro, enfim, conseguem ter um tipo de humor ali, sorrindo, numa situação meio complicada. Enfim, o alerta está feito, o Itamaraty soltou essa nota depois de uma pressão, quando se mostrava, o que vai acontecer, vai ter faro, olha aí, tem gente sorrindo aí nesse momento, enfim, imagino que, claro, há um alívio, de conseguir sair, mas o que é importante é o Itamaraty dizendo que, olha, e aí entrou aí, Diego, uma negociação do ministro Mauro Vieira, o ministro das Relações Exteriores, com o ministro local lá para tentar tirar esses brasileiros. Lembrando que o Brasil já tem feito a retirada de pessoas brasileiras da região aí desde a época, desde outubro também de 2023, foram vários voos da FAB que a gente viu com repatriados nesse tempo, e é isso, o alerta para viagens não essenciais não serem realizadas já está feito, já está dado, e foi aí que o Itamaraty diz, olha, eles foram era uma feira de tecnologia, de gestão, algo nesse sentido, mesmo ignorando os alertas das autoridades brasileiras. Evidentemente que agora o objetivo do governo, do Ministério das Relações Exteriores, é retirar essas pessoas e outros brasileiros do local em segurança, Mas é isso, o espaço aéreo está fechado, não há previsão, e quando eles foram, o espaço aéreo não estava fechado como está nesse momento, mas a situação da região já era uma situação que causava alarde. Então agora a gente tem que ver, tem essa parte dessa comitiva que vai pela Jordânia, e como você mesmo disse, parte ainda fica para ver se o espaço aéreo vai ser reaberto e como é que vão voltar. A FAB, a Força Brasileira, que já colocou em outras ocasiões aeronaves à disposição das autoridades brasileiras para o resgate de cidadãos brasileiros nessa área, também diz que se o Ministério das Relações Exteriores assim o acionar,
vai colocar aeronaves à disposição. A princípio, eles saem pela Jordânia e uma parte volta ao Brasil em voos comerciais, né? Mas, enfim, é curioso, né? Porque a gente se pergunta o que estavam fazendo esses prefeitos, essas autoridades neste momento lá. É isso, estavam numa feira, mas que seria agora, essa semana, e eles foram antes para o que chamam-se, para o que eles classificam como compromissos adjacentes. E aí, Diego, é aquela coisa sempre, né? Eu vi que a Bia Bula, nosso colega, falou aqui mais cedo. É preciso que eles expliquem mesmo, de fato, aos eleitores, né? Porque eles vão nessas viagens e missões, né? E quem paga essa conta somos nós, além, evidentemente, que é o mais importante, dessa questão de se expor num momento, né, de guerra ali, em que, enfim, a gente não sabe, e a gente está vendo uma escalada, né? Não há um cenário, enfim, que a gente veja o fim disso num curto prazo. A gente espera que sim, mas a princípio, né, não parece que caminha para isso. Enfim, vamos aguardar e ver se eles conseguem retornar e se esse outro restante da comitiva que estava ali também, que ficou ainda em Israel, consegue, se o espaço aéreo é reaberto ou se vai por vias alternativas, se a gente vai conseguir mandar, se o Ministério das Relações Exteriores vai mandar um voo da FAB ou não. Enfim, é aguardar e ver se eles vão chegar em segurança ao Brasil, Diego. Exato. E tem uma questão, porque o vice-governador de São Paulo, o Ramute, né, ele participaria dessa comitiva, acabou desistindo. A Folha de São Paulo traz essa reportagem. Até abri aqui a coluna da Mônica Bergamo. O vice de Tarcísio se juntaria a prefeitos em Israel, mas cancelou a viagem em escala que fez em Paris, na França. O vice-governador de São Paulo, Felício Ramute, do PSD, cancelou sua ida a Israel após ser informado que o espaço aéreo israelense estava fechado. Ele fazia a escala em Paris no domingo, quando recebeu a informação. Ramute disse que a comitiva ficou com uma sensação mista diante da situação. Ficaram decepcionados por não participar da programação prevista em Israel, mas também aliviados por voltar com segurança, ainda preocupados com os demais prefeitos que lá estavam. Participaria da missão oficial organizada pelo governo de Israel com prefeitos de várias cidades para troca de conhecimento nas áreas de segurança pública, tecnologia, fornecimento de água, entre outros assuntos. A comitiva incluía também prefeitos de São José dos Campos, Barretos, Campos do Jordão, Ribeirão Preto, São Vicente, Guaratinguetá e Urupês. E aí, Carla? Ele disse que ficou com uma sensação mista, decepcionado, mas aliviado. Então, eu acho curioso, eu acho que é o momento das autoridades brasileiras parar de olhar para o seu umbigo, né, e ver que o mundo tá, que aquela região está em guerra e não era mesmo para ir. É isso. Ignoraram um alerta das autoridades brasileiras de que não era para não irem se não for uma viagem essencial. É claro que faz parte de todo gestor público buscar conhecimento, troca de informações, enfim, faz parte da atividade de um político ter essas trocas, mas não contra o indicado pelas autoridades numa região que está em guerra já faz tempo e que agora estourou ainda mais um conflito que a gente está vendo mísseis para todos os lados, espaço aéreo fechado. Eu acho que mais importante do que ter um misto de sensações é pensar que as pessoas, né, essa guerra deveria parar e as pessoas que foram sem precisar estar lá, enfim, é até difícil dizer, Diego, o que essas pessoas estão fazendo lá, né? Enfim, é isso. É melhor que, eu acho, né? Melhor não ter ido até o fim. Enfim, esse misto de sensação eu acho até complicado e curioso, mas, enfim, é esperar que quem foi possa retornar em segurança. E o que a gente mais espera é realmente que cessem esses ataques, mas, como eu disse, infelizmente não é o que parece num curto prazo, né?